Olá pessoal, tudo bem? Professor Tony. Então hoje nós vamos falar sobre calor latente e calor sensível. Tá? Esse vídeo vai ser diferente, eu não vou falar da parte teórica, eu vou simplesmente discutir algumas questões teóricas, mas dentro do exercício proposto. Tá? Então a gente vai partir do exercício proposto e é através dele que nós vamos discutir alguns aspectos que são relevantes e que muitos dos alunos têm dúvida, né, a respeito disso. Tá? Então vamos começar daí e estudando o calor latente e sensível de forma integrada, né? Ou seja, tudo acontece dentro do mesmo problema ou do mesmo assunto ali. Então, vamos fazer nosso exercício proposto. Resfrie 100 gramas de vapor de água, inicialmente a temperatura de 120 graus Celsius, sob pressão normal, até que todo o vapor se transforme em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. E aí ele pergunta, ou melhor, né, pede, determine qual a quantidade de calor total que será liberada neste processo. A primeira coisa aqui é por que liberada no processo? Né? Quando você tem um resfriamento de alguma coisa, quer dizer que aquela coisa está liberando energia, liberando calor na forma de energia na forma de calor e reduzindo a sua temperatura. Tá? Então a gente diz que a quantidade de calor, a quantidade de energia, né, ela foi liberada, então você tem uma redução de temperatura, né, daquele corpo, daquela substância. Tá? Então a primeira ideia a ser pensada aí. Aqui traz alguns dados, né? Temperatura de liquefação do vapor, 100 graus Celsius. O que é temperatura de liquefação? Quer dizer a temperatura a partir de qual o vapor começa a virar líquido. Tá? Então a água, pessoal, a temperatura, né, de 100 graus Celsius, considerando a pressão normal, ou seja, a nível do mar, a água pura, né, ela a partir de 100 graus Celsius, o vapor de água começa a se transformar em água. Tá? Então é uma transição de fase. E claro, né, se você tem água, a temperatura ambiente começa a elevar a temperatura dela, quando chega a 100 graus Celsius, você tem a transição de fase contrária, né? A água passa a vapor, né, estado gasoso. Tá? Então essa é a ideia. Outra ideia aqui, né, dos dados fornecidos, ó, calor específico do vapor, 0,48. O que é calor específico? Calor específico é aquela quantidade de energia, né, quantidade de calor que você tem que fornecer ou retirar de uma substância, né, para cada grama de substância, para que ela possa variar 1 grau Celsius. Ou seja, se eu tenho 1 grama de água, né, quanto que eu tenho que retirar dessa 1 grama de água, ou quanto que eu tenho que fornecer para que ela varie em 1 grau Celsius. Tá? Aí vai depender, né, se a água está no estado líquido, se a água está no estado sólido, estado gasoso. Então, essa quantidade de calor pode mudar de acordo com a fase que se encontra a substância. Tá? E o calor latente é a quantidade de calor que precisa ser fornecida para que 1 grama de substância, né, se transforme de uma fase para outra. Tá? Então, essa é a ideia simplificada desses conceitos. Então, foi fornecida uma dica. Né? Podemos dividir em 3 etapas: resfriamento do vapor, parará, transformação. Isso aí eu vou comentar em mais detalhes agora. Bom, então a ideia principal é isso. Eu tenho 100 gramas de vapor de água, a temperatura é de 120 graus Celsius, e eu quero saber quanto que ela vai perder para que ela se transforme em 100 gramas de água líquida a 20 graus Celsius. Tá? Então há uma transição de fase aí e há reduções de temperatura também. Então vamos dividir em 3 etapas. Bom, a primeira etapa é o seguinte: eu tenho vapor a 100 graus, a 120 graus Celsius. Então eu tenho que resfriar o vapor. Então, o meu vapor ele vai sair de 120 graus Celsius e chegar a 100 graus Celsius. Então, a primeira etapa é essa. Quando chegar a 100 graus Celsius, o meu vapor vai começar a transitar de fase, né? Ele vai passar da fase gasosa para a fase líquida. Nesse processo, não há variação de temperatura. Tá? E todo o calor retirado ele vai servir para essa transição de fase. Então, até que todo o vapor se transforme em líquido, a temperatura fica constante. Então, o que eu tenho na segunda fase é a passagem, né, do vapor para água líquida, tudo isso ocorrendo a 100 graus Celsius. Quando eu tiver apenas água líquida, né, e todo o vapor, né, deixar de existir, eu vou ter água líquida a 100 graus Celsius. E a partir desse momento, a água vai começar a resfriar novamente. Tá? Então, essa é a terceira fase, que é o resfriamento da água líquida, da temperatura de 100 graus Celsius para 20 graus Celsius, que é o que a gente quer. Então vamos dividir essas etapas aí. Né? Primeiro, vamos calcular em cada parte do processo qual é a quantidade de calor que vai ser perdida, né? Ou melhor, vai ser liberada por essa substância que é a água.
Então, a primeira etapa é o resfriamento do vapor, né, da temperatura de 120 para 100 graus Celsius. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma variação de temperatura. Variação de temperatura está relacionada com qual quantidade de calor? Se você respondeu calor sensível, você está correto. Se respondeu latente, né, dá uma olhadinha no material e vê o que faltou. Como é que eu calculo a quantidade de calor quando eu estou falando do sensível? Assim, quantidade de calor é calor específico vezes massa vezes variação de temperatura. O que é essa variação de temperatura aqui? Temperatura final menos temperatura inicial, beleza? Eu chamei de Q1, né, esse índice aqui 1, para se referir que é essa etapa aqui de resfriamento, tá? Então é só colocar os dados, ó. Esse C aqui é de quem? É o C do vapor, né? O calor específico do vapor está aqui, ó. 0,48 calorias por grau Celsius. Então eu vou colocar 0,48, a massa é 100 gramas e a variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final é 100, temperatura inicial é 120. 100 menos 120 vai resultar em menos 20. Menos 20 vezes 100 vezes 0,48 vai resultar em menos 960 calorias. Então quer dizer que essas 100 gramas de água, 100 gramas de vapor, vão ter que perder 960 calorias para chegar até 100 graus, tá? Sair do 120 e chegar a 100. Segunda etapa, passagem de fase de vapor para água líquida. Então aqui é uma transição de fase. Tudo isso se mantendo a temperatura de 100 graus Celsius. Bom, se eu tenho uma transição de fase e não mais uma variação de temperatura, que tipo de calor eu estou falando? Se você respondeu calor latente, beleza. Como é que eu calculo uma quantidade de calor latente? Quantidade de calor latente, pessoal, é massa vezes o calor latente. Agora, vai depender se é calor latente de liquefação, solidificação, e você vai ter que olhar o que o problema está pedindo. Aqui no caso é a passagem do vapor para líquido. Então eu tenho uma liquefação, né? A transformação do vapor em líquido. A passagem do vapor do estado gasoso para o estado líquido. Então, uma liquefação. Ele me diz que a liquefação da água, né, é menos 540 calorias por grama. Né? Então, o calor latente de liquefação da água é este aqui. Então, vamos substituir aqui. Ó. Quantidade de calor latente, né, da etapa 2, por isso que eu coloquei o índice 2, é a massa. Qual é a massa? 100 gramas ainda, né? Não mudou a massa. E esse L é o menos 540. Então, você vai substituir aqui. Ó. Quantidade de calor nessa segunda etapa é 100 vezes menos 540. Isso vai resultar em menos 54.000 calorias. O que significa? Significa que essas 100 gramas de vapor a temperatura de 100 graus Celsius vão ter que perder menos 54.000 calorias para se transformar em água líquida também a 100 graus Celsius, tá? Ou seja, toda a energia retirada serviu apenas para a transição de fase, não variou a temperatura. E a última etapa é justamente quando eu tenho apenas água líquida a 100 graus Celsius e agora eu vou retirando energia até que ela chegue a 20 graus Celsius. Então, é uma redução de temperatura. Qual é a quantidade de calor envolvida na variação de temperatura? Não há mudança de fase, apenas variação de temperatura. É calor sensível, de novo. Né? Só que agora é o calor sensível envolvendo água. Primeira etapa lá era calor sensível envolvendo vapor. Né? Então, na terceira etapa, vai ser a mesma coisa, né? Com calor específico, massa e variação de temperatura. Só que este calor específico aqui agora é o da água e não mais o do vapor. Então, mudou de 0,48 para 1, tá? Então, mudou. Então, agora é só colocar essas informações. Por que, Rapson, por que tem o índice 3 aqui? Porque é referente a essa terceira etapa. Então, isso depois vai me ajudar a organizar na hora que eu for calcular essa quantidade total que foi perdida. Tá? Então, o calor específico da água é 1, a massa é 100 gramas e a variação de temperatura. Novamente, lembrando, temperatura final menos temperatura inicial. Qual é a temperatura final? É a temperatura que a água chegou, que é a 20. Temperatura inicial, a água estava a 100 graus. Né? Então, 20 menos 100, isso aqui vai resultar em menos 80. Menos 80 vezes 100 vezes 1, tudo isso vai resultar em menos 8.000 calorias. Então, perdeu 8.000 calorias nessa terceira etapa. Então, agora, pessoal, ficou fácil, né? Depois que eu calculei tudo, então a quantidade de calor total que foi pedido no processo vai ser
a soma dessas quantidades de calor que foram perdidas ao longo da etapa, né? Então, eu vou somar Q1 com Q2 com Q3, quer dizer, ele perdeu uma parcela na etapa 1, perdeu uma parcela na etapa 2 e perdeu mais uma parcela na etapa 3. Né? Então, somando essas parcelas perdidas, eu vou chegar a menos 62.960 calorias, tá? Que é a quantidade de energia liberada no processo para fazer toda essa transformação de 100 gramas de vapor de água a 120 graus Celsius para 100 gramas de água líquida a 20 graus Celsius, tá ok? Então, espero que eu tenha ajudado vocês, bons estudos e até a próxima.